Estão me ouvindo bem? Vamos? Estão me ouvindo bem? Alguém responde, por favor, se está me ouvindo. Estão me escutando. Tá tudo jóia, tudo jóia. Está conseguindo visualizar o slide? Estão conseguindo visualizar? Não, professora, não. Slide não, só ouvindo a sua voz. E apareceu a senhora agora. Tá, só um pouquinho. Só um pouquinho, só projetar o slide. Só admitir quem está aqui pedindo para entrar. E agora, o slide apareceu? Apareceu, professora, tá ok agora. Ótimo, excelente. Obrigada pela devolutiva. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho de indicadores, de incidência e de prevalência. Indicadores. Quando a gente fala de indicadores, é indicar algo, alguma coisa. O que nós estamos vivenciando nesses últimos dias? Todos os dias a gente recebe um boletim com indicadores. E esses indicadores dizem quantas pessoas infectadas pelo Covid-19 na nossa cidade, quantos estão isolados em casa, quantos estão internados em ambiente hospitalar, né, em UTI, e quantos estão sendo acompanhados em domicílio, e quantos já foram curados. Então, isso são indicadores de prevalência e de incidência. A incidência é a quantidade que existe. A prevalência é aquilo que está prevalecendo, que é prevalente no momento. Então, o que é prevalente nesse momento quando se fala em doença? Covid-19, um vírus que está causando doença, que tem levado muita gente à UTI, né? Então, a gente, quando fala de indicadores, tem que levar em consideração a incidência da doença, a prevalência da doença. Eu já falei para vocês anteriormente que quando a gente faz lá na saúde coletiva, a gente tem que saber a idade, o grupo de risco, o bairro onde isso está acontecendo, ou a comunidade, tá? Uma incidência mínima, que é bairro, uma incidência maior, que é na cidade. Então, nós estamos vivendo, quando nós recebemos os boletins, os indicadores de incidência e de prevalência na nossa cidade, tá? Esse é o maior exemplo que eu posso dar para vocês quando a gente fala de indicadores de incidência e prevalência. A gente tem recebido boletins diariamente de quem? Da vigilância epidemiológica, tá? A vigilância epidemiológica, por sua vez, está dentro de quem? Saúde coletiva. Ela visa o individual, mas o coletivo de uma maneira geral. Então, o boletim que a gente recebe diariamente, ele é preconizado pela saúde coletiva. Nós temos que ser informados, a população tem que ser informada do que está acontecendo, da incidência de casos, a prevalência de casos, qual é a faixa etária, quais são os bairros afetados, que são as comunidades, e isso dentro de um contexto geral, quantos nas cidades estão infectados. A gente sabe que hoje a gente tem mais de 250 pessoas infectadas pelo Covid-19 na nossa cidade. E quando a gente recebe esses boletins, eles estão distribuídos em bairros, tá? Bairro tal tem tantos, bairro tal tem tantos, tá? Eu até vou projetar para vocês um exemplo de um boletim de antes de ontem, que eu tive acesso, tá bem? Aqui da cidade, para a gente ver a incidência e a prevalência, tá? Vamos à aula. Então, quando nós falamos ou falarmos de indicadores de prevalência, nós estamos nos referindo a quem? A medida da doença, ou seja, ao quanto a doença predomina, prevalece na população. Este indicador, ele é muito útil para realizar o quê? Comparações e análises do quadro sanitário e da ocorrência
de determinadas doenças, principalmente no caso das doenças que são crônicas, de longa duração, como, por exemplo, quem? Diabetes, hipertensão, tuberculose, hanseníase, entre outras, tá? E também útil para auxiliar no planejamento de programas de serviços de saúde e na previsão de recursos clínicos, profissionais de saúde, insumos, materiais e equipamentos necessários. A partir da nossa prevalência e incidência no município, Imperatriz, ela ganhou um hospital de campanha, que a gente chama, que é um hospital que foi feito, improvisado para esse momento que a gente está vivenciando. Então, quando a gente vê os indicadores e você vê essa curva subindo, você tem que entrar em ação, criar estratégias, tá? Que é como diz ali, quando se fala em prevalência e incidência, criar estratégias de atuação para quê? Para que mude essa realidade, tá? E para quê? Para que a gente consiga superar essa fase e diminuir de alguma forma ou estagnar essa curva. Então, de ações, o que a gente tem vivido nesses últimos dias? Isolamento. Estamos em isolamento social, distanciamento social, tá bem? O comércio só está aberto um horário. No primeiro momento ficou fechado, até que a gente visse como tudo isso iria se comportar, esse cenário. Agora está aberto só um expediente. Se você for à rua à 13h, o comércio está aberto, até 13h está aberto. Se você for depois disso, não está mais, já está fechado. Isso é uma medida o quê? Uma medida que acaba sendo protetiva, né? Quando você faz esse tipo de ação, você quer, na verdade, diminuir essa incidência da doença, tá bem? E foi criado o hospital de campanha, tá bem? Porque como estava só aumentando, além do hospital particular de referência que a gente tem, além do hospital do estado de referência que a gente tem, o particular de referência que nós temos é o Hospital Santa Mônica. A referência do estado que nós temos hoje é o macro-regional. E a referência que a gente tem a nível de município são as UPAs, tá? E agora nós estamos com mais um hospital de campanha que é referência, tá bem? Que uniu aí quem? Governo federal, estadual e municipal e criou-se esse hospital de campanha, que ele está localizado na Rua Ceará, inclusive aqui no meu bairro, no bairro que eu moro, bem perto da minha casa. É o hospital de campanha. Ele está funcionando. Todas as vezes que eu passo lá, eu fico observando, passo mais devagar no meu carro para ficar observando, ele está funcionando. A gente tem vídeos aqui para mostrar para vocês de pessoas que já saíram bem, foram internadas no hospital de campanha e conseguiram já sair curadas, o que evidencia que está funcionando direitinho e alcançando seu objetivo principal, que é tratar a doença, tá? E não permitir que essa doença avance ou leve pessoas a óbitos. Então, vamos adiante. Quando a gente quer saber essa prevalência, tá? Essa incidência, o que a gente faz? A gente pega o número de casos da doença, tá? Ó, número de casos, determinada doença em local e período, pega a população do mesmo local e o período, tá? E multiplica isso por 10, que aí a gente encontra um coeficiente, tá? Isso é feito hoje muito rápido, a gente tem programas até no próprio Excel que fazem isso, tá? Essa formulazinha você joga lá e já tem uma incidência, uma prevalência. Nós vemos isso muito nitidamente também quando estudamos a bioestatística em saúde, tá bem? Mas isso já é feito de forma mais rápida e efetiva, você não precisa mais fazer esse cálculo manual, você vai lá no Excel, lança os dados e já tem lá essa incidência, essa prevalência. Mas isso é um cálculo que é feito. O coeficiente de prevalência pontual na população estudada, um exemplo, tá? De 1.350 indivíduos no ambulatório de doenças sexualmente transmissíveis, em 2005, foram detectados 35 casos de síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS. No mês de
agosto. Portanto, o coeficiente de prevalência foi de... Como é que a gente visualiza tudo isso? Nós temos um coeficiente de prevalência igual ao quê? 35 pessoas para uma população de 1.350. Então, quando a gente faz o cálculo, a gente percebe o quê? Pessoal, quando entrarem, Izzy, seu microfone está ligado. Já desliga o microfone, porque fica captando som do ruído e acaba competindo com a voz do professor. Deixa eu mesma desligar. Pronto, já desliguei o microfone dos colegas que estavam ligados e vamos lá. Então, vamos voltar aqui, tá? O coeficiente de prevalência pontual na população estudada de 1.350 indivíduos no ambulatório de DST, né? Então, no mês de agosto, por exemplo. Então, a gente pegou o mês, pegou a população, 1.350, e pegou uma referência ao mês de agosto. Nesse mês de agosto, além dos 1.350 pessoas que já existiam, chegaram mais 35 novos casos. Então, a gente pega o coeficiente de prevalência, que é 35 por quem? Pela população existente, 1.350. E aí você tem quanto? 2,6 dados fictícios. Então, aumentou isso aí? Aumentou, sim. Agora, agosto, o que faz a gente pensar? O mês de agosto não poderia ser setembro, outubro? Aí, quando eu estava analisando, fazendo essa análise, olha a conclusão que eu cheguei. Que mês é o carnaval? Fevereiro. Então, vamos lá. Março, abril, maio, junho, julho e agosto. 6 meses depois. Que é o tempo que o organismo, quando você é infectado pelo vírus HIV, é o tempo que começam as manifestações no organismo. Tá? Então, eu atribuí. Então, essa curva, ela aumentou no mês de agosto, porque foi 6 meses após o carnaval, tá? Por isso que ela aumentou no mês de agosto. Só um pouquinho, vamos só admitir quem está querendo entrar. Só um pouquinho. A Jane está só caindo, a Janiele. A Janiele está só caindo. Então, vamos lá. Uhum. Vamos lá, já admiti aqui, vou admitir de novo. Então, vamos, pessoal. Então, vocês entenderam aqui o raciocínio, tá? Por isso que teve um aumento no mês de agosto, 6 meses depois, tá? O carnaval. Então, vamos adiante. Os fatores que podem interferir nessa prevalência. O que pode interferir nessa prevalência? Novos casos, né, que vão surgindo, a duração da doença, os movimentos migratórios, pessoas que saem de uma região e migram para outra em busca de qualidade de vida. Como Imperatriz, ela é uma referência para as cidades circunvizinhas. Um exemplo para vocês, aqui em Imperatriz é realizado hemodiálise. Então, ela acaba sendo referência, tá? Para as cidades circunvizinhas, para os pacientes que precisam de hemodiálise.
Então, a gente tem um índice muito grande, muito alto de pessoas que migram das suas cidades, dos seus municípios, tá? Dos seus interiores para Imperatriz, porque precisam fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Balsas, a Imperatriz é referência para balsas com relação a hemodiálise. Então, daqui para Balsas, hoje a gente tem mais ou menos umas 6 horas de viagem de ônibus, né? E aí o indivíduo vir segunda, quarta e sexta fazer hemodiálise de balsa para cá, de balsas para cá, é muito cansativo. Então, o que que a pessoa faz? Ela migra de Balsas para Imperatriz. Ela passa a morar em Imperatriz em busca de quê? Do seu tratamento e melhor qualidade de vida. Então, Imperatriz, muita gente tem migrado de municípios circunvizinhos para Imperatriz em busca de tratamento com hemodiálise. Buscando outros tratamentos também, sim. Mas hemodiálise é a referência que eu posso passar para vocês, tá? Porque eu conheço muita gente dessa cidade de Balsas, porque eu morei lá, que mudaram para cá na tentativa de melhor qualidade de vida e em busca desse tratamento que é a hemodiálise, porque a Imperatriz hoje é sede, é macro-regional para esses municípios circunvizinhos. Então, o que pode interferir nessa prevalência é a migração das pessoas de suas cidades aqui para a Imperatriz, tá? Então, o surgimento de casos novos, a duração da doença, os movimentos migratórios, eles influenciam nessa prevalência. Se você saiu de uma cidade que você morava e passou a residir em Imperatriz, automaticamente você aumenta essa prevalência, tá? De certa doença, tá bem? Ela é proporcional ao tempo de duração da doença. Quanto menor a duração, menor a prevalência, e quanto mais longa ou crônica a doença, maior a sua prevalência. Da mesma forma, quanto maior o número de casos, maior essa prevalência, tá bem? Então, essa prevalência, a prevalência da doença, a incidência dessa doença que vai prevalecer, tá? Então, indicadores de incidência, o que que incide, tá? Incidência, quando a gente ouve essa palavra incidência, é medir, mensurar. Então, medem a frequência de casos novos de uma doença ou problemas de saúde em determinado período de tempo na população sobre o risco de adoecimento. Dessa forma, a incidência, ela nos possibilita conhecer o quê? A intensidade com que uma doença acomete uma população, medindo a frequência e a de surgimento de novos casos. Ou seja, o risco de adoecimento da população pela doença, tá? O que que a gente tem percebido? A mídia divulgou essa semana que a cada um infectado pelo Covid-19, 3 pessoas depois podem aparecer, podem surgir. Então, existe o quê? Existe uma perspectiva de prevalência de casos. A cada um podem aparecer até 3. Então, 1 está para 3. Tá? Então, se 1 está para 3, a gente pode dizer que 10 está para quanto? 30, né? Não é isso? Então, 100 está para quanto? 300. Hoje, quantos casos a gente tem em Imperatriz? 250. Então, aí, 250 vai estar para quanto? 3 a mais, não é isso? 3 vezes esse valor, tá? Então, isso é uma perspectiva de novos casos de incidência, tá bem? Vamos adiante. As medidas de ocorrência de doenças, elas podem ser expressas em prevalência. A prevalência mede, mensura, tá? Que traz o número de casos existentes da doença no dado momento. Já a incidência, ela faz referência ao número de casos novos, a perspectiva da doença em um intervalo de tempo. Então, a incidência
é considerada o quê? Medida mais importante na vigilância epidemiológica, em que os estudos epidemiológicos nas investigações de causais são quem? Fatores de risco. E nos estudos de prognósticos de casos clínicos. Os novos casos, eles se referem a indivíduos que no início da doença estavam sob o risco de adoecer e que no decorrer da observação desenvolveram o quê? A doença. Por isto, para que seja detectado o desenvolvimento da doença, cada indivíduo deve ser avaliado ao menos em 2 ocasiões. O que a gente tem visto aqui? O que a gente tem visto? Vamos trazer para a nossa realidade. Se você tem sintomas como gripe, febre alta, mal-estar, dor de garganta, diarreia, o que acontece? A gente tem que pensar em quem? Falta de ar, né? Covid-19. Aí você vai e faz o teste. Aí o teste dá positivo. Você vai e trata a doença. Uma vez tratado a doença, né? Você vai repetir esse teste, para ver se você já está limpinho ali daquele quadro viral, que é o que chama de reteste, tá bem? É o que nós acabamos de ler para vocês. Então, para o COVID, a gente tem um teste e um reteste. Os casos novos se referem aos indivíduos que no início da doença estavam sob risco de adoecer e que no decorrer da observação desenvolveram a doença. Por isto, para que seja detectado o desenvolvimento da doença, cada indivíduo deve ser avaliado ao menos em 2 ocasiões, é o que a gente acabou de ler para vocês. Anotem essa pesquisa que vocês terão que fazer. Quais doenças no Brasil são mais incidentes? Quais são as doenças no Brasil que são mais incidentes, tá? Aí vocês vão encontrar uma listinha de doenças. Pode ser as 5 mais incidentes. Quais doenças no Brasil são mais incidentes? Em média, pega as 5, tá? 5 mais incidentes. Anota aí, pessoal. Anota aí, tá? Professora. Oi. Falar sobre cada um, só um relatório do nome. Sim, você tem que falar um pouquinho de cada uma. Isso mesmo. Ok. Tá? Anotaram aí? Vou projetar novamente o slide. Como é uma única pesquisa, vocês vão me entregar ela hoje é quarta, na sexta-feira até meia-noite, tá bem? Sexta-feira até meia-noite. Vocês vão me entregar ela, tá? Só um pouquinho. Então, quais as doenças no Brasil são mais incidentes? Só um pouquinho, projetar novamente. Anotaram, pessoal, quais as doenças no Brasil são mais incidentes? Aí, as 5. Anotaram? Sim. Ok, né? Ótimo. Excelente. Só um pouquinho que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar para vocês agora só a incidência que a gente está vivendo esses últimos dias, tá? Só um pouquinho. Vou só fechar aqui um pouquinho a imagem, mas já retorno porque eu vou projetar o slide. Só um pouquinho, por favor.
Vamos só admitir quem quer entrar. Só um pouquinho. Alô? Alô, atenção, atenção. Muito obrigado pela atenção. Professora, cadê? Silêncio. Não tô conseguindo escutar, não, professora. É porque tá desligado o microfone dela. Ela pediu para nós esperar só um momento. Ah, tá. E eu aqui, ó, batendo cabeça, eu falei, oxente, tô vendo nada. Vamos só admitir quem quer entrar e vamos lá, pessoal. Dá para ver a imagem aqui
do Dá sim, coronavírus, novo professora. Dá coronavírus, para ver. boletim epidemiológico aqui em Imperatriz. Dá para ver a imagem? Alguém responde? Dá, professor, dá para ver. Ô, pessoal, alguém responde? Sim. Sim. Dá, né? Dá para ver a imagem. Então, essa aqui, pessoal, é de ontem, viu? Eu até fui ver aqui rapidinho se já tinha de hoje, mas hoje não saiu. Geralmente sai no final do dia, tá? Essa aqui é do dia 5 de maio, ó. Atualizado até 5 de maio, 23 horas. Eu pedi esse tempinho para vocês para ir rapidinho lá, para ver se tinha atualização de hoje, 6 de maio, mas não tem. Então, até ontem, nós tínhamos isso aqui, ó, boletim epidemiológico. E quem tem que liberar essas informações é a vigilância epidemiológica. Oi? Eu sou de Imperatriz, né? Imperatriz. Hoje, em Imperatriz, nós temos o quê? 261 casos confirmados, tá? Aí nós temos desses 261, 126 curados, então eles fizeram teste no início, deu positivo, já fizeram reteste, deu negativo já, estão curados. Nós temos 34 internados, 85 isolados em casa. Aí nós estamos com 473 casos notificados, tá bem? 116 em monitoramento, tá? E 176 já foram descartados. Óbitos, 16 óbitos, tá? 16 óbitos, o que equivale a 6,13%. Também isso aqui é um boletim que é liberado pela Vigilância Epidemiológica diariamente, no final do dia, então 23 horas eles liberam esse boletim para informar a população do que está acontecendo. Então, até ontem, 23 horas, eram 261 casos. Oi? Mas com certeza deve ter mais pessoas, né? Tem laboratórios que não estão notificando. Inclusive, tinha advogados entrando contra esses laboratórios que não estavam notificando. Eu não sei te dizer, né? Eu não vi essa informação, mas os que foram notificados, a vigilância epidemiológica, ela tem o cuidado de estar informando a população. Isso, Imperatriz, tá? Agora, vamos ver com relação ao estado do Maranhão, tá? O nosso estado, só um pouquinho. Conseguem ver a imagem? Boletim epidemiológico Covid-19, ok? Então, o Maranhão, ele registrou o quê? Esse aqui é a Vigilância Epidemiológica do Estado, a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão. Até dia 4, foi antes de ontem, né? A Maranhão registra 303 casos novos de coronavírus, tá? E 1.115 pessoas recuperadas, tá bem? Então, vamos lá, vamos descer um pouquinho aqui. Então, a gente tem no estado do Maranhão 4.530 pessoas confirmadas, tá bem? No estado do Maranhão. Aí, a gente tem aqui 2.428 em isolamento domiciliar, 1.115 recuperados, nós temos 271 óbitos, 483 internação em enfermaria, 233 internação em UTI. Esses 483 internação em enfermaria, 157 são em hospitais privados, tá? 326 em hospitais públicos, tá? Hospital público. 233 internação em UTI, 35 privado e 178 em hospitais públicos. Aí a gente tem mais suspeitos, a gente tem 8.825 pessoas suspeitas, tá? Que estão sendo notificados, aguardando exame para ter certeza se estão ou não, tá bem? Então, isso, uma visão macro do estado. Agora, vamos disseminar isso, vamos ver por cidade. Como é que é feito isso por cidade? A gente tem aqui, ó, Açailândia, todas as cidades do estado do Maranhão, Açailândia, tal, Barreirinhas,
Balsas. Aí aqui a gente encontra novamente a nossa cidade, que é Imperatriz. Até o dia 4, tinha 242 casos. Tá bem? 242 casos. Aí a gente acabou de mostrar para vocês que ontem, dia 5, nós já temos quantos casos? Vamos só comparar um dia para o outro. Só um pouquinho. 261. Então, aí a gente vai diminuir. Vamos diminuir aqui, de um dia para o outro. No dia 4, tinha 242, né? E ontem, dia 5, já foi 261. Então, em média, 19 a 20 casos aumentam diariamente, tá bem? Então, uma média, mais ou menos, de 19 a 20 casos diariamente, tá? Hein, prof? Oi? Essa lista aí, por último, que você mostrou, eu acho que ela não está atualizada, porque aí, em Buritirã, na minha cidade, consta que só tem um caso confirmado, e até no momento hoje, já são comprovados 5 casos. Marilene, ela é do dia 4 aqui, ó. Aqui, ó. Ela é do dia 4 de maio, antes de ontem. A de ontem eu não consegui pegar. Eu fui no site do estado, mas não consegui pegar. Não. A última atualização foi essa. Então é por isso, ela é de antes de ontem. Entendi. Entendeu? Entendi, sim. Então, a Buritirã, Professora, sua cidade, no dia 4, ela tinha um caso. Ontem já deu 5, foi? Subiu mais 5 casos? Já tem 5 confirmados com um óbito. Uhum. Pois é. Pode perguntar quem ia falar. professora, casos confirmados, volta aí no dia 4. É quanto? Dia 4, confirmados. Vou só projetar o slide. Isso. Que é o boletim Maranhão. da vigilância. Todo o Maranhão? Então é o boletim. Só um pouquinho. Aqui, ó. Tá dando para ver, Wilker? Até o momento, o Maranhão contabiliza, ó, 9.974 testes para diagnóstico de Covid-19. Aí, desses, 4.530 casos, até o dia 4. Deve ter aumentado já, porque hoje já são 6, mas foi antes de ontem. Aumentou quase 500. Hoje está 5.528. Tá vendo? Pois é. Aumenta de um dia para o outro, aumenta muito, gente. Tá? Aumentou 498. Casos, né? Pois é. Isso. E professora, Oi, pode perguntar. na minha cidade, de dia 4 para cá, já aumentou 11 casos. Aumenta muito rápido. Vou só parar a gravação, porque a aula mesmo já acabou, agora a gente vai às perguntas, os questionamentos.